Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Notificação do cardeal Siri sobre a calça. Notificação concernente às mulheres que vestem roupas de homem. Giuseppe Cardeal Siri, Gênova, 12 de junho de 1960. Ao reverendo clero, a todas as religiosas professoras, aos queridos filhos da ação católica. Aos educadores que desejam seguir verdadeiramente a doutrina cristã. Primeiro, o primeiro sinal da nossa primavera tardia indica certo aumento este ano do uso das vestes masculinas por mulheres, jovens e até mesmo por mães de família. Até 1959, em Gênova, este tipo de veste significava que a pessoa era uma turista, mas agora parece que há um número significativo de garotas e mulheres da mesma Gênova que escolhem, ao menos em viagens de lazer, vestir calças de homem. A evolução deste comportamento nos obriga a refletir seriamente, e nós pedimos a quem esta notificação vai dirigida dar toda a atenção que este problema merece, como é próprio das pessoas que estão conscientes de ser responsáveis frente a Deus. Nós pretendemos, acima de tudo, fazer um juízo moral equilibrado sobre o uso de roupas masculinas pelas mulheres. De fato, nossa reflexão só pode estar fundamentada sobre a questão moral. Em primeiro lugar, quando a questão é cobrir o corpo feminino, não se pode dizer que o uso de roupas masculinas pelas mulheres seja uma grave ofensa contra a modéstia, pois as calças certamente cobrem mais o corpo da mulher que as saias das mulheres modernas. No entanto, as vestes, para serem modestas, não necessitam apenas cobrir o corpo e tampouco devem estar coladas ao corpo. É verdade que muitas roupas femininas colam mais do que muitas calças, mas as calças podem ser feitas para apertarem mais, e de fato geralmente apertam. Por isso, esse tipo de roupa colada ao corpo nos dão a mesma preocupação quanto as roupas que expõem o corpo. Então, a imodéstia das calças masculinas no corpo feminino é um aspecto do problema que não pode ser deixado sem uma observação geral sobre elas, ainda que não deva ser superficialmente exagerado também. Segundo, no entanto, outro aspecto das mulheres vestindo calças nos parece ser o mais grave. O uso de vestes masculinas por parte das mulheres afeta primeiramente a própria mulher, causado pela mudança da psicologia feminina própria da mulher. Em segundo lugar, afeta a mulher como esposa do seu marido, por tender a viciar a relação entre os sexos, e em terceiro lugar, como mãe de suas crianças, ferindo sua dignidade ante seus olhos. Cada um destes pontos deverá ser cuidadosamente considerado. A. A roupa masculina muda a psicologia da mulher. Na verdade, o motivo que leva a mulher a usar roupa de homem é o de imitar, e não somente isso, mas o de competir com o homem, que é considerado o mais forte, mais livre, mais independente. Esta motivação mostra claramente que a roupa masculina é a ajuda visível para trazer uma atitude mental de ser igual ao homem. Em segundo lugar, desde que o ser humano existe, a roupa que uma pessoa usa modifica seus gestos, atitudes e comportamento a tal ponto que só pelo fato de se usar uma determinada roupa, o vestir chega a impor um estado de ânimo especial em seu interior. Permita-nos acrescentar que uma mulher que sempre veste roupas de homem indica que ela está reagindo à sua feminilidade como se fosse algo inferior, quando na verdade é só diversidade. A perversão de sua psicologia é claramente evidente.
Estas razões, somadas com muitas outras, são suficientes para nos alertar o quão equivocado elas são conduzidas a pensar ao se vestir com roupas de homem. B. A roupa masculina tende a corromper as relações entre as mulheres e os homens. Na verdade, com o passar dos anos e conforme as relações entre os sexos se desenvolvem, um instinto mútuo de atração predomina. A base essencial desta atração é a diversidade entre os sexos, que é possível somente pela sua complementariedade ou complementando um ao outro. Se esta diversidade se torna menos óbvia porque um de seus maiores sinais externos é eliminado e porque a estrutura psicológica moral é enfraquecida, o que resulta é a alteração de um fator fundamental na relação. O problema é ainda mais profundo. A atração mútua entre os sexos é precedida tanto naturalmente quanto em relação ao tempo por um sentido de pudor que freia os instintos que surgem, lhes impõe respeito e tende a elevar o nível de mútua estima e temor saudável, impedindo que todos aqueles instintos possam levar a atos descontrolados. Mudar a roupa, que por sua diversidade revela e assegura os limites da natureza e da defesa, é anular a distinção e ajudar a destruir o trabalho de defesa vital do sentido de vergonha. É, no mínimo, impedir este sentido. E quando o sentido de vergonha é impedido de colocar os freios, as relações entre homem e mulher se afundam em degradação e puro sensualismo, separadas de todo respeito mútuo ou estima. A experiência está aí para nos dizer que quando a mulher é desfeminilizada, as defesas são destruídas e as fraquezas aumentadas. C. A roupa masculina fere a dignidade da mãe ante os olhos de suas crianças. Toda criança tem um instinto pelo sentido de dignidade e decoro de sua mãe. Uma análise da primeira crise interior das crianças, quando elas despertam para a vida ao seu redor, mesmo antes delas entrarem na adolescência, mostra o quanto vale para elas o sentido de suas mães. As crianças são sumamente sensíveis a esta idade. Os adultos geralmente deixaram isso de lado e não pensam mais sobre isso. Mas fazemos bem em recordar as demandas severas que as crianças instintivamente fazem à sua própria mãe e a profunda e até terríveis reações que nelas se afloram pela observação dos seus maus comportamentos. Grande parte do futuro é traçada aqui, e não para melhor, nesses precoces dramas durante a infância. A criança pode não saber a definição de exposição, de frivolidade ou infidelidade, mas possui um sentido instintivo que reconhece quando essas coisas acontecem, sofre com elas e é amargamente ferida por elas em suas almas. Terceiro, vamos pensar seriamente em tudo o que foi dito até agora. Mesmo que a aparência da mulher com roupas masculinas não faça surgir imediatamente tudo aquilo causado por uma grave imodéstia. A mudança da psicologia feminina gera um dano crucial e, ao longo dos anos, torna-se irreparável à família, à fidelidade conjugal, às afeições e à sociedade humana. É verdade que os resultados de se vestir roupas impróprias não podem ser vistos todos a curto prazo. Mas devemos pensar no que está sendo devagar e articuladamente destruído, despedaçado, pervertido. Se a psicologia feminina é mudada, existe alguma reciprocidade imaginável mudada entre marido e mulher? Ou existe alguma autêntica educação de crianças imaginável que é tão delicada no seu proceder, entrelaçada de fatores imponderáveis, na qual a intuição e instinto da mãe cumprem um papel decisivo nessa idade delicada? O que essas mulheres serão capazes de dar às suas crianças
tendo usado calças durante tanto tempo e com sua autoestima determinada mais por sua competição com os homens do que por seu papel como mulher? Perguntamo-nos por que, desde que o homem existe, ou melhor, desde que ele se tornou civilizado, por que tem sido o homem, em todos os tempos e lugares, irresistivelmente levado a fazer a diferenciada divisão entre as funções dos dois sexos? Não temos aqui um testemunho exato para o reconhecimento, por toda a humanidade, de uma verdade e de uma lei acima do homem? Para resumir, quando uma mulher veste roupas de homem, deve ser considerado um fator, a longo prazo, da desintegração da ordem humana. Quarto, a consequência lógica de tudo o que foi apresentado aqui é que qualquer pessoa em uma posição de responsabilidade deveria estar possuída por um sentido de alarme no significado verdadeiro e próprio da palavra, um severo e decisivo alarme. Nós dirigimos uma grave advertência aos sacerdotes das paróquias, a todos os sacerdotes em geral, a confessores em particular, aos membros de qualquer tipo de associação, a todos os religiosos, a todas as irmãs, especialmente as irmãs educadoras. Nós os convidamos a que tomem plena consciência deste problema, de forma que atuem em seguida. Essa conscientização é o que importa. Ela irá sugerir a ação adequada no tempo certo. Mas não permitamos que nos aconselhe a ceder ante de uma inevitável mudança, como se estivéssemos confrontados por uma evolução natural da humanidade e daí por diante. Pessoas vêm e vão, porque Deus deixou espaço suficiente para o início e fim do livre-arbítrio do homem. No entanto, as linhas essenciais da natureza e as não menos substanciais linhas da eterna lei nunca mudaram, não estão mudando agora e nunca irão mudar. Existem limites além dos quais uma pessoa pode ir tão longe quanto queira, mas fazê-lo resulta em morte. Há limites os quais fantasias filosóficas vazias menosprezam ou não levam a sério, mas que constituem uma aliança de fatos sólidos e da natureza que punem qualquer um que os ultrapassa. E a história já ensinou suficientemente, com assustadoras provas advindas da vida e da morte de nações, que a consequência para todos os violadores deste esquema da humanidade é sempre, mais cedo ou mais tarde, uma catástrofe. A partir da dialética de Hegel em diante, nós temos escutado repetitivamente coisas que não passam de fábulas, e pela força de escutá-las tão frequentemente, muitas pessoas acabam por se acostumar a elas, mesmo escutando passivamente. Mas a verdade da questão é que natureza e verdade, e a lei baseada em ambas, vão por seu caminho imperturbável e destroem aos pedaços a ideia dos tolos que, sem justificativa alguma, creem em mudanças radicais e de longo alcance nesta mesma estrutura do homem. As consequências de tais violações não são um novo desenho do homem, mas desordem, instabilidades prejudiciais de todos os tipos, a assustadora secura das almas humanas, o grande aumento do número de seres humanos abandonados, levados há muito tempo para longe da vista e da mente humana, para viver seu declínio no ócio, na tristeza e na rejeição. Neste naufrágio de eternas regras, se encontram famílias destruídas, vidas terminadas antes da hora, corações e casas que se esfriaram, idosos jogados para um lado, jovens intencionalmente depravados, em última instância, almas em desespero, tirando suas próprias vidas. Todas essas ruínas humanas dão testemunho do fato de que a linha de Deus não há espaço, nem admite qualquer adaptação com os sonhos delirantes dos assim chamados filósofos. Quinto, já temos dito que aqueles que se dirigem a esta notificação
são convidados a tomar o problema que têm adiante como um sério alarme. Eles sabem que devem dizer, começando com os bebês no colo de suas mães. Eles sabem que, sem exagerar ou tornar-se fanáticas, elas precisarão limitar estritamente o quanto elas podem tolerar que as mulheres se vistam como homens, como uma regra geral. Eles sabem que não podem ser tão fracos a ponto de deixar qualquer um fechar os olhos para um costume que está tomando conta e destruindo a base moral de todas as instituições. Os sacerdotes sabem da direção que devem ter no confessionário, mesmo não tomando toda a veste masculina usada por mulher como uma falta grave, devem ser precisos e decisivos. Todos caridosamente refletirão sobre a necessidade de ter uma frente de ação unida, reforçado por todos os lados, por todos os homens de boa vontade e todas as mentes iluminadas, de forma a criar uma barreira verdadeira para conter a inundação. Cada um de vocês, responsável pelas almas em qualquer situação, entende o quão útil é ter como aliados nesta campanha defensiva homens intelectuais e da mídia aliados nesta campanha. A posição tomada pelas indústrias desenhistas de roupas, seus brilhantes estilistas, tem uma importância crucial em toda essa questão. O sentido artístico, a elegância e o bom gosto juntos podem encontrar uma solução apropriada e digna para a roupa que a mulher deve usar quando for andar de moto ou estiver nessa ou naquela atividade física ou no trabalho. O que importa é preservar a modéstia junto com o eterno sentido de feminilidade, aquela feminilidade que, mais do que qualquer outra coisa, todas as crianças continuarão a associar com a face de sua mãe. Nós não negamos que a vida moderna traga problemas e faça requerimentos desconhecidos por nossos avós, mas afirmamos que existem valores que precisam ser mais protegidos do que experiências passageiras e que para todas as pessoas inteligentes há sempre bom senso e bom gosto, o bastante para encontrar soluções dignas e aceitáveis para os problemas que surjam. Comovidos pela caridade, nós estamos lutando contra uma degradação do homem, contra o ataque sobre aquelas diferenças nas quais descansa a complementaridade entre homem e mulher. Quando vemos uma mulher de calça, nós deveríamos pensar não tanto nela, mas em toda a humanidade, de como será quando todas as mulheres se masculinizem. Ninguém ganhará ao tratar de levar a cabo uma futura esposa de uma futura época de imprecisão, ambiguidade, imperfeição, em uma palavra, monstruosidades. Esta nossa carta não é dirigida ao público, mas àqueles responsáveis pelas almas, pela educação, por associações católicas. Que façam seu dever e que não sejam como sentinelas que foram apanhadas dormindo no seu posto enquanto o mal penetrava sorrateiramente. Giuseppe Cardinal Siri, arcebispo de Gênova. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,